Olá! Hoje é sexta-feira e dentro da aula de semântica vamos entender as relações de sentido dos termos do período simples relacionados ao nome. Então, como que nós vamos perceber essa conexão toda e gabaritarmos todas as questões de português do seu concurso que fala sobre esse assunto? Então, vamos lá! Bora começar uma viagem, mas não é uma viagem qualquer. É uma jornada meio astronômica pela gramática para a gente entender os termos que orbitam o tal do planeta-nome. É a chance de desvendar alguns mistérios da sintaxe de um jeito bem diferente, bem visual. Ok, vamos mergulhar nisso. A ideia central é bem simples. Imagina que o substantivo é um planeta, o centro de todo um sistema. E aí todos os outros termos gramaticais que se conectam a ele são como luas, satélites, corpos celestes que ficam ali, orbitando, cada um, claro, com a sua própria função. E aqui está ele, o nosso astro principal, o substantivo. Esse é o nosso planeta-nome. É em volta dele que tudo acontece, sabe? Toda a gravidade da frase se concentra nele. É ele que dá nome a tudo. Seres, coisas, ideias, sentimentos. Agora a gente começa a nossa exploração. Vamos conhecer os habitantes que vivem na órbita desse planeta. Cada um deles tem uma relação bem específica com o substantivo. E o melhor jeito de fazer isso é começar pelos mais próximos, os mais íntimos do planeta. O primeiro deles é o adjunto adnominal. Pensa nele como se fosse um satélite natural, tipo a Lua da Terra. Ele está preso na gravidade do planeta, é inseparável. Se o planeta se move, ele vai junto. A função dele é dar uma característica que já é do substantivo, algo permanente, sabe? Ele meio que nasce e morre junto com o nome. Depois, temos o aposto. Essa analogia aqui é ótima. O aposto é tipo uma estação espacial. Ele se acopla ao planeta para dar uma informação a mais, para explicar algo, mas olha que interessante, ele pode ser desacoplado sem destruir o sentido principal da frase. É como se fosse um anexo informativo. Já o predicativo do sujeito, esse é diferente. Ele não é uma parte do planeta. Ele é mais como o clima do planeta. É uma característica ou um estado passageiro, temporário, que é atribuído ao substantivo por meio de um verbo que funciona como uma ponte. A chave aqui é que o planeta não é assim sempre. Ele está ou ficou assim. E essa comparação aqui deixa tudo bem claro. Olha só, o carro velho. Aqui, velho é uma característica que parece ser do carro, inerente a ele. É um adjunto adnominal. Agora, se eu digo o carro ficou velho, a velhice é um estado que aconteceu, um clima que foi atribuído pelo verbo ficou. Isso é um predicativo. É uma diferença sutil, mas que muda tudo no sentido, né? Bom, a partir daqui, a gente chega no grande desafio, no ponto que talvez mais gere dúvidas. Qual a diferença entre adjunto adnominal e complemento nominal, quando os dois aparecem com uma preposição? A chave para destravar isso está no sentido, está na semântica, em entender quem age e quem sofre a ação. Então, fica a pergunta: como é que a gente diferencia os dois? A resposta está na gravidade do sentido. A gente precisa analisar o papel daquele termo dentro da ideia que o nome está expressando. E aqui está a ferramenta que vai resolver a questão. O adjunto adnominal, quando está ligado a um nome abstrato, representa o agente, ou seja, quem pratica a ação. Por exemplo, em A Resposta do Aluno, quem é que responde? O aluno, ele age. Do outro lado, o complemento nominal é o paciente, é quem sofre ou recebe a ação. Em A Construção do Prédio, o prédio não constrói nada, né? Ele é construído, ele sofre a ação. Então, só para reforçar, se a gente tem um substantivo abstrato que indica uma ação e o termo com preposição que está ligado a ele for quem pratica essa ação, pronto, é um adjunto adnominal. Ele é o autor da coisa toda. E, por outro lado, o complemento nominal vai ser sempre o alvo, o destinatário, o paciente da ação ou da ideia que está ali no nome abstrato. O nome já diz, né? Ele completa o sentido do nome, mostrando em quem ou no que a ação recai. Agora vamos aplicar essa lógica em exemplos com substantivos concretos e abstratos. Isso vai fazer a diferença ficar ainda mais nítida, para não sobrar nenhuma dúvida. Quando o substantivo é concreto, como anel, a regra é bem mais simples. O termo com preposição que indica a matéria, a posse ou a origem vai ser sempre um adjunto adnominal. De ouro está especificando do que o anel é feito. Simples assim. Mas quando o substantivo abstrato, como construção, aí sim a gente tem que fazer a nossa pergunta mágica. Quem age e quem sofre?
O prédio não constrói, certo? Ele é construído, ele sofre ação. Portanto, do prédio é o paciente. E se é paciente, só pode ser complemento nominal. Certo. Agora que a gente já tem essas ferramentas, chegou a hora de um teste. Um desafio clássico da gramática para a gente aplicar tudo isso que foi visto. A frase é: o amor pelos pais é lindo. A grande pergunta aqui é: esse termo pelos pais está funcionando como adjunto adnominal ou como complemento nominal? Pensa um pouquinho aí. A resposta está toda na lógica do agente e do paciente. E a resposta correta é complemento nominal. Se você acertou, parabéns! Se ficou na dúvida, não tem problema, porque a explicação a seguir vai deixar tudo bem claro. Então, vamos lá. Por que essa é a resposta? Primeiro de tudo, amor é um substantivo abstrato, ok? Segundo e mais importante, qual é o papel dos pais na lógica dessa frase? São eles que estão praticando a ação de amar? Não, eles são o alvo. Eles recebem o amor. Eles são o paciente da ideia de amor. E por isso, pelos pais é um complemento nominal. Fechou? E assim a gente encerra nossa viagem pelo planeta Nome. A grande lição, a dica de ouro para levar daqui é essa pergunta. Na hora da análise, questione sempre quem age e quem sofre. Essa é a chave que destrava a função de cada termo e faz a gramática parecer bem mais lógica e, por que não, fascinante.